prestigiar quem chegou na hora, né? A gente já deu uma turma de quase 10 minutos aqui. Ô, Diana, se você quiser mandar um link para quem ficou na lista de espera, pode mandar, porque já são 10h10. Antes da gente começar a nossa 25ª edição do Cinema e Psicanálise, quero agradecer imensamente ao professor Carlos por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. E também ao Dr. Cláudio Eiser, que muito obrigado. E a todo mundo que está presente nessa manhã de sábado. Vou convidar a Laura Perdigão para coordenar a mesa, para abrir para nós o nosso dia de hoje. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Estamos com a sala cheia, né, Lucas? Que bom. Nós vamos apresentar o professor Carlos Alberto Maciel, que vai fazer o primeiro comentário sobre o filme. O professor Carlos, ele é doutor, arquiteto, sócio fundador do Escritor Arquitetos Associados e professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Com forte atuação em projetos de espaços públicos e equipamentos culturais, como diversas galerias no Centro de Arte Contemporânea em Otim. Desenvolve pesquisas relacionadas à integração entre ideias de arquitetura e cidade, a partir de temas como a obsolescência programada, a transformação e a permanência, a disfuncionalização e a determinação funcional. Então, o Dr. Carlos vai fazer o primeiro comentário, em seguida o Dr. Cláudio Eiseric, que é psiquiatra, doutor em medicina, professor titular da Universidade do Rio Grande do Sul, membro do Corpo Clínico do Hospital das Clínicas de Porto Alegre, analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e ex-presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Assim como o filme Parasita, que foi o primeiro filme de língua não inglesa, né, a ganhar o Oscar, o Dr. Cláudio também é o primeiro brasileiro a presidir a IPA, né? Então, vamos abrir aos comentários, por gentileza. Professor Carlos Alberto Maciel, né, pode iniciar, por gentileza. Bom dia, né, a todos e a todas. Eu, antes de tudo, quero agradecer o convite, né, agradecer ao Lucas, que fez o convite, agradecer a você, Laura, pela oportunidade de estar aqui, fora da minha zona de conforto, né, o que é interessante, né, me fez voltar ao filme com outros olhos, né, e permite que a gente possa aqui fazer uma conversa que amplia né, os nossos contatos e pode nos colocar mais juntos, né? Isso é importante nesse tempo que a gente está vivendo. Bom, eu naturalmente vou fazer uma fala sobre o filme com o olhar da arquitetura, né? Um olhar que tenta entender alguns aspectos que estão presentes ali na construção das cenas, na narrativa, no discurso do diretor, que toma partido da arquitetura de forma muito potente para construir seu principal argumento, né? Um argumento do confronto, das diferenças que aparece ali de uma maneira muito explícita ao longo de todo o filme. E eu preparei uma apresentação porque eu, visto de arquiteto, trabalhar sempre com imagens, então eu vou pedir licença para eu compartilhar, né? E que ela basicamente é uma apresentação que eu chamo Parasita em 10 atos, mas são 10 atos curtos, né? Vou tentar ser breve, mas que eu acho que eles vão nos conduzindo ao que é, talvez, uma possível leitura. De arquiteto, trabalhar sempre com imagens. Uma possível leitura disso que é... Vocês veem a minha tela? Sim. Sim? Tá. Vou tentar colocar em tela cheia. Uma possível leitura do que pode ser uma contribuição da arquitetura para essa nossa conversa. São temas que vão ser tratados, às vezes, de maneira muito pragmática, objetiva e direta em relação à arquitetura, mas que também tem possibilidades de leituras em outras instâncias, assim, uma leitura mais metafórica das relações que se colocam e que a arquitetura traz. O primeiro, eu chamo esse primeiro ato de algo entre o confinado e o aberto,
né? Eu acho que existe um trabalho muito cuidadoso do diretor, né, que começa, esse é o primeiro frame do filme, né, com essa janela que está nesse espaço semi-enterrado, que denota essa ideia, até pelo vidro sujo, assim, de um espaço confinado, né, em oposição a essa extensão visual e abertura que a gente vê nessa casa, que é um cenário, né, é importante dizer isso, né, não é uma casa que existe, né, é uma casa que foi toda construída como um cenário para editar essas ideias ou determinadas formas, determinados materiais que são muito típicos de um modo de viver que poderia estar na Coreia, mas poderia estar aqui no Brasil, em todos os condomínios que a gente conhece aí nas nossas cidades. Né? Essa oposição entre o confinado e o aberto, ela vai ser explorada também nesse aperto dos espaços, né? Nessa congestão de objetos, de elementos, né? Que vai sendo radicalizada até o porão. Né? Eu acho importante dizer que a minha apresentação talvez seja um grande spoiler para quem não tiver visto o filme ainda, né? Mas vamos lá. Algumas coisas fundamentais eu não vou tocar nelas, justamente para que a gente não seja um spoiler total. Bom, um segundo aspecto que talvez seja essencial da ideia de todo o trabalho da construção dos espaços que ele faz no filme é uma diferença entre o alto e o baixo. Né? Aqui, essa, de novo, a janela, vista de fora, né, em que se vê esse personagem principal em pé, dentro da casa dele, olhando ao nível do chão, da rua. Né? Em oposição àquela casa magnífica, aberta, envidraçada, e que se tem uma vista extensa da paisagem. Né? E na casa, aqui, chama atenção para o vaso sanitário, que sendo uma casa semi-enterrada, isso aqui revela o quanto ela é um porão, na medida em que o vaso sanitário ele não pode estar no chão, porque ele precisa soltar a conexão com o esgoto da rua, que está numa cota, que não é a cota do chão da casa, semi-enterrada. Né? E que na casa principal tudo é muito bem desenhado, a ideia dos pavimentos, né, que nos remete aqui, talvez àquela discussão que o Bachelard coloca na Poética do Espaço, né, o Gaston Bachelard, dessa diferença entre o porão e o sótão. Né? Tem até uma passagem do Bachelard que eu acho interessante, que ele fala que a casa é um corpo de imagens que dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade. Incessantemente reimaginamos a sua realidade. Distinguir todas essas imagens seria revelar a alma da casa. Seria desenvolver uma verdadeira psicologia da casa. Para pôr em ordem essas imagens, é preciso acreditamos e examinar dois temas principais de ligação. A casa é imaginada como um ser vertical, ela se eleva, ela se diferencia no sentido de sua verticalidade, é um dos apelos à nossa consciência de verticalidade. E o segundo, a casa é imaginada como um ser concentrado, ela nos leva a uma consciência de centralidade. Acho que essa distinção que o Bachelard coloca, ela está presente de modo muito preciso no modo como ele constrói cada uma dessas casas. Né? A casa que está lá sendo enterrada e essa outra casa que se eleva, inclusive geograficamente. Né? São casas colocadas na cidade, uma no topo do morro e a outra no ponto mais baixo, né, da cidade. Essa experiência, portanto, ela vai sendo radicalizada em todas as cenas, né? Vista de cima, ou quando vai ao porão, usando a luz para enfatizar essa diferença de um espaço sombrio em relação a outro espaço iluminado, né? De novo, até chegar no porão, que é esse espaço um pouco misterioso, que nem todos têm a consciência da existência dele. Bom, um outro aspecto se dá na ideia da diferença entre intimidade e exposição. Acho que é um tema arquitetônico importante, esse da construção da privacidade no espaço doméstico. E ele explora isso de modo muito preciso também quando ele, nessa casa, por exemplo, visto de cima o jardim, todo envidraçado, entretanto, esse espaço é suficientemente íntimo para que os meninos se beijem, sem serem descobertos. Né? Em oposição a isso, na casa semi-enterrada, estão lá, de repente, no meio de uma refeição, e esse momento é interrompido pela presença de um sujeito que está do outro lado da janela e usa o canto junto da casa para urinar. Né? Ou seja, existe ali uma certa mistura entre o domínio da cidade e o domínio da casa, em que esses espaços de privacidade não são construídos. Então, existe uma exposição, talvez, muito impactante
da privacidade para a cidade. Isso se dá muito em função da disposição espacial, né? A gente discute muito isso com os estudantes na escola, né? Que às vezes é uma disposição espacial, quem está em cima sempre tem um gradiente de privacidade em relação a quem está embaixo. Bom, um outro aspecto se dá, né, entre a desordem e a ordem, né? Aqui é curioso, né, essa imagem da parede da casa, né, chique, dos ricos, que, embora tenha ali uma diversidade de coisas, tem um diploma, uma foto, uma obra de arte, o desenho do filho, tudo se coloca com absoluta ordenação, se dá pela distância entre as molduras, pela padronização das molduras, por uma certa ordem geométrica, que se coloca em oposição àquela casa confusa, né, em que a parede está tratada de uma maneira como simplesmente se dá, né, no cotidiano. Então, existe aqui uma oposição radical entre uma certa estética do liso, como diz o Byung-Chul Han, né, aquele filósofo que também é coreano, né, porém alemão, e que ele fala na Salvação do Belo sobre essa estética de uma beleza lisa que a contemporaneidade apresenta, que é uma lógica de uma superficialidade que agrada aos olhos e que está presente nessa casa o tempo todo, né, em todas essas casas que a gente vê por aí, em oposição a esse lugar sujo, né? Que não é liso, que não tem aquela pureza estética que parece ser exatamente algo ironicamente colocado no filme, né? Essa ideia ela aparece nas paredes, ela aparece no espaço da cozinha, né? Ela aparece aqui na cozinha deles, né? Com o desarranjo dos móveis, né? Ela aparece no quarto da criança, que, embora repleto de coisas, tudo parece estar precisamente ordenado, cada coisa em seu lugar, né? Em oposição ao quarto da filha, né? Que as coisas parecem se empilhar pela falta de espaço, né? Ou naquele canto da mãe também, você vê que são espaços que não são funcionalizados, tudo se coloca, né, uma coisa sobre a outra. E aqui uma imagem daquele canto do porão, que eu vou voltar nela mais tarde, mas que talvez surgir um outro ponto. E por isso eu chamo sempre do entre, né, que não está nem naquele ponto da ordem total, nem da desordem, mas que tem aqui uma introdução de um cotidiano diferente, que talvez seja uma chave interessante para a gente entrar nesse filme. Depois, um outro aspecto que é muito presente entre o brilho e a opacidade, né? Existe uma exploração muito precisa desse lugar da sofisticação associada ao brilho, à transparência, com uma certa profundidade, né? Que se vê ali a luz no fundo, mas também a luz junto da criança que está refletida no vidro, do espaço de trabalho, né? Que é essa ideia da transparência que se dá na cidade, vê inclusive o edifício que está do outro lado, né, em oposição a essa pouca profundidade da casa, né, semi-enterrada, que parece estar toda a vida condensada nessa imagem chapada e escura, né, desse contexto comprimido. Assim, né? Essa ideia ela é radicalizada por um recurso que parece que ele parou de passar. Por um recurso, que é o nosso sexto aspecto aqui, que o próprio diretor assume no seu comentário sobre o filme, que é essa oposição entre uma luz técnica, isso é uma expressão, inclusive, que é usada no mundo da arquitetura, da luminotécnica, né? Essa luz técnica, que é uma luz que resolve a funcionalidade imediata do espaço e que ele usa intencionalmente para caracterizar esses espaços sem glamour, né, do porão ou da casa, né, e em oposição a essa luz estética, que é uma expressão, de fato, também que existe, né, nesse mundo da iluminação, curiosamente. Né? Aqui, com essa luminária, que, se a gente prestar atenção no filme, ela vai mudando de lugar sutilmente, conforme a cena que vai sendo filmada. Né? Ou nesse painel de luz, que está sempre presente como um fundo, né, todo esteticamente definido, para dar valor a essa coleção de objetos intocados, né, e que está o tempo todo. Está inclusive à noite, né? E aí está falando da maldita governanta, que fica lá 24 horas por dia, mas também a maldita luz fica lá 24 horas por dia. Né? Uma maldita luz que aponta para uma insustentabilidade, né? Um modo de viver que não cabe, talvez, no mundo hoje, pensando que a gente vive num mundo em que precisa ter uma consciência ambiental no mundo. Né? E
E aí isso nos conduz, agora saindo um pouco da arquitetura e chegando na cidade, né, a um sétimo aspecto que vai falar da oposição entre a congestão e o deserto, né? Esse vazio das cidades, que talvez esteja relacionado à ideia do planejado, né? E, de outro lado, o não planejado, né? Na cidade, aquilo, na arquitetura, essa limpeza da aparência vazia dos espaços, e, de outro lado, na cidade que se constrói por si mesma, né? Em que não tem ali um planejamento, não tem a presença de um sujeito que define a priori um desenho e que a vida vai tomando lugar, né, e vai se construindo, seja na informalidade da moradia, seja na informalidade do trabalho, seja na precariedade do espaço urbano, uma imagem que poderia estar ali, aqui em Belo Horizonte, poderia estar em Porto Alegre, poderia estar em qualquer lugar, né, e que a gente vai vendo se desdobrar nos percursos, né, nas ações dos personagens ao longo do filme. Sempre com uma certa... De novo, aqui essas coisas se misturam, né, com essa ideia da congestão, da multiplicidade, de uma coisa que coloca um contraponto. Aqui tem um parênteses que eu acho interessante, que esse tema do planejado e do informal, ele já esteve presente em várias outras situações do cinema. Uma incrível, talvez o filme Mononcle, né, meu tio, do Jacques Tati, que, por outro lado, coloca, porque nos anos 60, já pensando com um certo otimismo, uma crítica ao moderno, coloca a casa planejada como um anti-exemplo para a vida e a casa informal e construída de modo improvisado do tio como um exemplo de espaço de liberdade. Havia no Jacques Tati talvez um sentimento de otimismo que aqui não há. É interessante perceber essa diferença do que era talvez esse filme dos anos 60 para chegar no nosso mundo hoje, em que esses dois mundos parecem problemáticos, né? Não há aqui uma oposição que coloca um como um valor em confronto, ou em oposição, ou em substituição ao outro, né? Depois, talvez seja um momento máximo ali do filme, né? Uma discussão, pelo menos nesse aspecto que eu estou tratando aqui, é uma discussão que passa pelas águas, né? E aí eu talvez diria que estaríamos entre o hedonismo e a tragédia, né? A água que aparece no banho do homem que chega em casa do trabalho, liga a TV e está ali, mas que aparece na irrigação dos jardins magníficos da casa, né? Que aparece na chuva, né? Que pode ser vista com total segurança de dentro da casa, ou na chuva que a criança vai para fora e o pai pergunta se a barraca não vai vazar e a mãe responde que não, ela veio dos Estados Unidos, tudo ficará bem, né? Com uma ironia tremenda em relação ao que acontece depois, né? Que é exatamente essa mesma água que, em tese, é um lugar da brincadeira, do prazer e da fruição, passa a ser o objeto da tragédia, né? Aquela água que cai lá em cima, ela desce e vai alagar a casa da família, né? Seja através da falta de infraestrutura urbana que faz com que a água desça nas próprias escadas, né? Seja pela posição geográfica da própria casa, que vira uma piscina de água e esgoto, né? Misturado. De modo que esse ponto, né, de alguma maneira, nos coloca uma questão sobre um valor que define, né, ou de uma coisa que pode ter valores diferentes conforme a nossa habilidade para lidar com ela. E que, no caso da arquitetura, talvez seja uma das coisas mais importantes. Tem muita gente que diz, tem uma brincadeira, né, que foi feita por um arquiteto, o Rem Koolhaas, dois arquitetos, um norte-americano e outro holandês, um dizendo que a filosofia pós-estruturalista foi o que promoveu a maior mudança na arquitetura nos anos 70 e 80. E aí o outro levanta o dedo e fala, não, eu acho que foi o elevador. E aí a gente pode dizer que talvez um dos aspectos que os arquitetos mais são cobrados e são, às vezes, muito pouco eficazes na resolução é o trato com a água, né, ou com essas forças imediatas da natureza. Se a gente conseguir resolver isso, talvez precise muito menos, né, de outras coisas para a gente conseguir lidar com essa construção de um mundo razoavelmente habitável que possa ser interessante para o nosso cotidiano. De novo, na janela, aquela janela que vai e volta o tempo todo no filme, né, em que aparece essa
visão de um rio, né, não mais de uma cidade, né, que vai levando as coisas, flutuando ali até um outro lugar. Quase acabando, o nono aspecto vai direto ao cerne da arquitetura, que é uma discussão que temos entre nós, que é o da autoria versus o anonimato, ou a autoconstrução. E aí, de uma maneira muito irônica, ele inventa um arquiteto, né, que teria feito aquela casa, né, e o arquiteto vende a casa, não fala sobre o porão com o novo morador, e ele se coloca aí, e essa imagem particularmente me pareceu muito interessante, porque, embora irônico com a arquitetura, ele parece também autocrítico em relação a si mesmo, como um sujeito que faz parte de um processo autoral, né, ao fazer o filme, nesse conjunto de filmes que estão do lado da foto do arquiteto, na estante da casa, que a gente vê lá pelo menos o Hitchcock, né, colocado ali naquela imagem vermelha, e talvez sejam outros cineastas, eu não consegui identificar exatamente quem são, até porque não sou tanto desse mundo, mas que parece colocar uma pitada autocrítica em relação a essa discussão sobre o que é o produto da criação individual, né, em oposição a essa cidade que se faz espontaneamente. Né? A última das questões eu denominei aqui entre o privilégio e a vida nua, né, trazendo esse tema talvez do Agamben, né, que ele fala da vida nua como uma experiência de desproteção, né, e um estado quase de ilegalidade de uma pessoa que está acuada num lugar vazio, né, e que, no fim das contas, está submetida a viver no estado de opressão. Né, e em oposição ao privilégio, né, que aqui nessa casa, em meio a um contexto de um clima de neve, todo mundo ali dentro naquele lugar quentinho, que a madeira denota, né, um calor, a luz, e, por outro lado, quando eles perdem a casa, um abrigo coletivo. Né? Ou a mulher que pode escolher a roupa para a festa do filho, em oposição aos seus funcionários, né, que tem que pegar uma roupa ali do monte para poder chegar à casa dela razoavelmente vestido. Né? Talvez essa oposição ela está na base de algo que denota uma certa inviabilidade dos dois mundos, né? Não como um mundo a favor do outro ou contra o outro, mas uma inviabilidade que essa pedra é curiosa porque ela aparece no início com essa imagem, né? Que ele ganha de presente a pedra dizendo que ela traz riqueza material às famílias, e em algum momento, mais ao fim do filme, ele coloca a pedra de volta no rio. Né? Então tem aí talvez uma ambiguidade nessa ideia que parece fazer com que ele faça que o curso natural da vida vá se retornar, depois disso ele volta para casa, né? Mas ele volta para casa ainda imaginando a possibilidade de se reencontrar com o pai. E aqui eu chego então no fim da minha fala com um personagem que eu acho que talvez seja central, que se coloca entre, né? Entre o confinado e o aberto, entre o alto e o baixo, entre a intimidade e a exposição, entre a ordem e a desordem, entre a congestão e o deserto, entre o hedonismo e a tragédia, né? Entre o privilégio e a vida nua, que é o homem do porão. O homem do porão talvez seja o sujeito que não está nem naquela vida vazia da beleza lisa do privilégio da casa chique, nem na vida nua daquela casa enterrada que alaga, mas é o sujeito que me fez lembrar de um personagem do Herman Melville, o Bartleby, o escrevente, que dizia, né, eu prefiro não. Né? E é curioso porque em algumas cenas, esse homem primeiro que está no porão, ele fala, agradece ao Sr. Parker, dono da casa, mas depois, amarrado, ele diz que se sente confortável ali. Né? Ele fala que ele parece que nasceu ali, aí é que a gente volta naquela imagem dos objetos, meticulosamente ordenados, parecem contar sua própria história, né? Com livros que não são os livros que estão na estante para enfeitar a estante, porque ninguém aqui vai ver esses livros, são livros que de fato são livros, né? E que talvez aponte para essa ideia do prefiro não. Né? Tem algumas coisas da vida talvez sejam mais importantes, ainda que num porão de aparência inabitável. E é impressionante o tanto que esse porão inabitável vai sendo domesticado, né? Um espaço que não tem ventilação, um espaço em tese absolutamente inóspito, vai sendo domesticado por essas coisas que ele vai introduzindo ali
nesse desejo de uma vida fora, uma vida que não faz parte de um daqueles dois mundos. E depois o pai repete isso, né, dizendo que está bem ali, né, conseguindo sentar, usar exatamente aquela mesma estrutura, sentar à mesa, escrever uma carta, né, e tentar passar esse sinal, um sinal da presença dele no mundo que se dá por aquela luz, né, que ele vai buscando. Enfim, me parece que esse é um filme que fala da inviabilidade do contemporâneo, né, da inviabilidade desses dois mundos, pelo menos, que ele coloca em oposição. Mas eu acho que mais do que pensar na inviabilidade, que talvez seja imobilizante, seja interessante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, pensar em quais são os caminhos alternativos a esses mundos que estão colocados ali, né? Como que podemos traçar outros caminhos individualmente ou coletivamente, talvez principalmente coletivamente, né? Porque me parece que uma das questões que está na base de tudo isso é exatamente a ideia de uma sociedade do cansaço, né? A ideia do desempenho excessivo que está colocada ali naqueles dois lados, né? Que ficam num tipo de exaustão, né? Que leva à tragédia. Bom, eu acho que era isso que eu conseguiria contribuir aqui para a nossa conversa, levantando para o Cláudio cortar. Você assistiu Parasita? Muito obrigada, professor Carlos. Obrigada pelo cuidado em trazer essas imagens para a gente, que possibilitou. Você assistiu Parasita? Eu assisti uma aula agora que é um comentário sobre o filme. Eu achei que tinha alguém comentando. Nós vamos abrir para as perguntas depois do comentário do Cláudio, tá? Então, muito obrigada, professor Carlos. Cláudio, fique à vontade. Bom dia a todos. Estão ouvindo? Sim, sim. Sim, ótimo. Eu inicialmente queria agradecer o convite de vocês. Me sinto em casa, digamos, com vocês de Belo Horizonte, Minas. Tenho várias pessoas amigas, colegas de longa data, e agradeço ao Lúcio e à Laura pelas apresentações e pela organização. Depois desta bela apresentação do Carlos Alberto, que eu assisti com muito prazer, e já digo de saída que aprendi várias coisas, eu queria dizer que esse filme tem inúmeras vias de abordagem possíveis, além da arquitetônica, que também tem elementos filosóficos que o Carlos Alberto nos mostrou. Por exemplo, primeiro eu pensei de onde vem este filme. Esse filme vem da Coreia do Sul, que é um país de 48 milhões de habitantes e que faz parte da Península Coreana e, como nós sabemos, ao norte tem a Coreia do Norte. E é um país que vive um clima de tensão constante. Depois de muitos séculos, e a história é riquíssima, teve 3 impérios, e finalmente, a partir de 45, os norte-americanos ficaram com a Coreia do Sul, os soviéticos ficaram com a Coreia do Norte, e toda essa convivência belicosa está presente no filme. Já se pode, de saída, ver. Existe um bunker, né, que é um refúgio no caso de um ataque nuclear. E existe um momento em que há um deboche do ditador da Coreia do Norte, uma imitação grotesca e irônica. Então, esse clima de violência existe. Uma vez, falando com um psicanalista sul-coreano, eu estava expressando a minha preocupação pelas notícias que eu via, e ele me deu uma resposta surpreendente. É que vocês ocidentais não entendem que nós convivemos com essa turma do Norte há séculos, e nós sabemos um diálogo possível. Então, existem aspectos locais que escapam à nossa compreensão e a gente tem que respeitar cada cultura específica. De qualquer maneira, o que é importante destacar é que a Coreia do Sul tem tido um grande desenvolvimento econômico e tem tido também uma transformação na educação que é altamente reconhecida,
Tem, por exemplo, o Byung-Chul Han, que foi citado, né, pelo Carlos Alberto, que é um dos filósofos mais respeitados atualmente. E também, do nosso ponto de vista psicanalítico, temos um novo grupo de estudos que está quase se transformando em sociedade provisória, e nós acompanhamos através desse comitê de novos grupos que eu coordeno. Então, eu tenho tido um contato mais ou menos estreito com esses colegas e vejo que os passos sucessivos, que vocês conhecem muito bem, estão acontecendo lá. Esta é uma leitura. A outra leitura possível, obviamente, é a leitura social, os confrontos entre classes diferentes e algumas coisas impossíveis de conviver e, ao mesmo tempo, os aspectos que vão ficando cada vez mais presentes de um desentendimento inevitável. Uma das coisas que chama atenção é a questão do cheiro. Vocês devem ter visto que o casal que morava na casa maravilhosa não tolerava o cheiro de pobre ou o cheiro daqueles outros habitantes que vinham das zonas quase comparáveis às nossas favelas ou às nossas áreas mais pobres. E é interessante que este é um aspecto central, a questão do cheiro, porque há um momento em que a visão do patrão tapando o nariz em relação ao morador lá de baixo, espetado, né, com aquele espeto, o que mais incomodou foi ele queria pegar a chave do carro, mas não era a visão de um homem ferido que poderia morrer. Ele precisava da chave do carro, mas ele tapa o nariz porque o cheiro era insuportável. Então, isso é uma questão já entrando num olhar psicanalítico. A questão humana inclui a visão, o olfato, o tato, todos esses aspectos. Eu gostaria de ler umas frases do Bong Joon-ho. Esse diretor, na verdade, para mim, pelo menos, foi a primeira vez que eu ouvi falar desse diretor quando o filme foi lançado e ganhou o Oscar, e todo mundo começou a ver. Mas, na verdade, ele tem uma enorme carreira. Ele fez filmes como Expresso do Amanhã, Mãe, Memórias de um Assassino, O Hospedeiro, e sempre com personagens marginais, com passados sombrios e sempre mostrando conflitos sociais. Eu gostaria de destacar essas frases porque eu acho que elas nos ajudam a entrar dentro de uma possível compreensão de aspectos psicológicos do filme. Diz ele: eu acho que quando alguém se aproxima muito de outra pessoa, isso pode significar amor e intimidade. Mas, por outro lado, também há o perigo de uma pessoa destruir a outra sob o nome de amor. É a coisa mais assustadora para mim em vários relacionamentos. Na verdade, a gente podia imediatamente pensar no Byung quando ele fala na turbulência emocional inerente a qualquer relacionamento. Há muita emoção extrema no cinema coreano. É porque existem muitos extremos na sociedade coreana. E ele cita, quando ganha o prêmio, e em outras entrevistas, uma frase do Martin Scorsese, que é um dos ídolos dele, junto com o Tarantino. O mais pessoal é o mais criativo. E nós sabemos que muitos escritores dizem, né? A narrativa da aldeia é a mais universal. Ou o Fernando Pessoa, né, que diz que o rio da sua aldeia é mais bonito do que o Tejo porque é da sua aldeia. Tem uma frase aqui que eu acho que precisa ser levada em consideração, que é a frase do pai da família pobre, né? É por isso que as pessoas não devem fazer planos, pois sem planos nada pode dar errado. E aqui, de alguma maneira, pode-se pensar que ele está falando do improviso, da criatividade e uma crítica sutil a
um certo ideal da sociedade americana, a importância de planejar, organizar para que tudo dê certo. Eu acho que nesse filme 2 conflitos aparecem sutilmente ou não. Por exemplo, o guri estava ali naquela tenda, era uma tenda de índios, e é interessante, exatamente, o Carlos Alberto chamou a atenção, a moça, a esposa, né, do executivo, diz assim, não há problema, ele está dentro de uma tenda, não vai acontecer nada, porque a tenda veio dos Estados Unidos. Vejam só o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas é uma crítica também a essa outra potência externa, a que eles já dependeram e ainda dependem, mas que tenta impor os seus valores e que muitas pessoas da sociedade sul-coreana idealizam tudo o que é norte-americano. Na cena final, sobre a qual eu vou comentar depois, há uma ironia trágica. O pai da família pobre está vestido de índio, com um cocar, e é obrigado a desempenhar um papel ridículo, tanto quanto o seu patrão. Mas vejam só, valores americanos, e eles estão falando aqui também de um grupo étnico que foi dizimado na medida em que se desenvolviam os Estados Unidos. Então, há uma questão de confronto e contraste permanente. Foi interessante a referência ao filme Meu Tio, do Jacques Tati, porque eu também pensei em 3 filmes. E eu acho que esse diretor, que cita vários outros, não sei se ele teve alguma influência, mas enquanto eu via o filme, eu me lembrei de 3 filmes, que possivelmente vocês, alguns tenham visto e outros não. O primeiro é um filme do Ettore Scola, de 1976, que tem o nome de Feios, Sujos e Malvados, com o Nino Manfredi. Esse é um filme terrível e, ao mesmo tempo, é tão horrível a realidade social que ele provoca o riso, um riso ansioso em muitas cenas. É uma família vivendo num espaço pequeno, parecido com esse, só que é uma família enorme. E todos os tipos de maldades, sacanagens e enganações uns dos outros aparecem nesse grupo. Fora de Roma, nos arredores, longe. O outro é o Downton Abbey, é uma série recente de 2010, 2015, do Julian Fellows. É uma série sobre a aristocracia inglesa, mas o mais interessante é que ela tem uma coisa em comum, ela tem 2 andares. No andar térreo e em cima mora a família aristocrática. No andar de baixo moram os empregados, ali está a cozinha. Então, todo o tempo há essa subida e descida de escada. A interação entre esses 2 mundos é tênue, até que surge um tremendo escândalo, porque um deles, o motorista, se apaixona por uma lady e acaba casando com ela para o horror da família. Mas está essa questão das classes e da distância e dos espaços. Pequenos espaços. Tirou o meu som. Ok. Só quero saber se meu som está chegando. Tá chegando sim. E o terceiro filme que eu recomendo vivamente é um filme indiano chamado O Tigre Branco. É um filme de agora, 2021, indiano norte-americano, dirigido pelo Ramin Bahrani, que trata exatamente da história de um rapaz de uma família paupérrima que é tratado de uma forma terrível pelos patrões, e ele vai contando como foi a transformação dele de um elemento de uma casta inferior em alguém que sobe. Sempre nesses filmes há a presença de violência. Bom, o que eu pensei? Eu pensei que nesse filme a gente podia olhar diversos aspectos. Por exemplo, a questão dos espaços, ou pelo menos dos subterrâneos, a questão dos andares debaixo das coisas escondidas, é impossível que um analista não pense imediatamente na questão do consciente e do inconsciente, ou seja,
O inconsciente seria algo que está abaixo, Freud dizia isso. Hoje em dia, eu não acredito que se pense mais assim, que o inconsciente está abaixo. O inconsciente, como diz a Madeleine Barragé, está em outro lugar. E o que o analista tem que fazer é descentrar o discurso e ver o significado oculto. Pode estar em qualquer lugar, mas essa metáfora do que está embaixo, do que está em cima, é útil, não só para relações de dominação, como para relações em que algo está reprimido, algo está escondido. Há segredos terríveis nos subterrâneos. E é muito interessante, obviamente, nesse filme, há um momento em que há uma virada na história quando aparece aquele cidadão ali que está há 4 anos numa situação terrível e, ao mesmo tempo, por um lado, de idealização total do chefe da família e de submissão absoluta, mantido ali porque não podia pagar os seus impostos. Ou seja, aí também tem uma coisa irônica. Ele está escondido no bunker, não porque houve um ataque nuclear, mas está escondido ali para se esconder dos credores, daqueles que o perseguem. Essa explicação belíssima que acabamos de ouvir é impressionante a diferença dos espaços, obviamente, e é interessante que o diretor construiu. Eu pensei que tinha um arquiteto feito todo esse trabalho, mas ele possivelmente tenha, mas eu digo, eles não citam a questão da autoria. Eu acho que eles estão querendo mostrar o contraste entre a maravilha de espaços lindos, magníficos, jardins, e o horror que é aquela choupana, casebre, tubúrio, qualquer palavra dessas que a gente queira dizer, aquele micro apartamento, aquele espaço que as pessoas estão urinando ali do lado e que depois atinge o ápice quando aquela chuva, aquele dilúvio invade tudo. Eu acho que existe um grande simbolismos, muitos simbolismos nesse filme. Por exemplo, essa diferença, a questão de subir e descer as escadas, porque os pobres estão sempre subindo escada, descendo escada, tentando chegar em algum lugar. A casa parece que está num lugar alto, que me lembrou até a Acrópole de Atenas, ali, uma coisa maravilhosa, inatingível. E aí tem 2 aspectos. Eu acho que as relações são ambíguas entre essas pessoas, mas há uma tremenda ambivalência. E quando nós pensamos no título, Parasita, óbvio que uma leitura ingênua poderia dizer, claro, são aqueles ali, aqueles trambiqueiros que invadem a casa da família, tá? Tão organizada, tão receptiva, etc. Na verdade, todos são parasitas de todos, porque se uns invadem e começam a ocupar espaços e a controlar a vida da outra família, essa outra família, por outro lado, vive parasitando todos aqueles que a servem, com uma insensibilidade absoluta para o sofrimento e para as condições de vida dos outros. Eles estão ali na medida em que servem. O outro aspecto, e aliás, isso aqui não é uma questão da Coreia do Sul só, isso é uma questão nossa, do nosso dia a dia, e é uma questão que a gente tem muita dificuldade de abordar, mas é a questão da tremenda desigualdade social que está aparecendo agora na questão da pandemia, na dificuldade de acesso à saúde, aos serviços, e também o que acontece nas nossas casas. Tá? Muitos de nós têm pessoas que trabalham nas casas. Essas pessoas não podem trabalhar, ou porque são mais velhas, ou porque as famílias não querem ser contaminadas. E aí a gente observa 2 grupos de patrões. Há um grupo que continua pagando o salário, mesmo que as pessoas não venham. Continua pagando há 1 ano exatamente todos os direitos trabalhistas. E há outro grupo que simplesmente fez um acordo com a Previdência Social e cada um que se vire.
é importante a gente levar em conta como essas relações são ambíguas e são ambivalentes, como uns precisam dos outros, como o parasitismo pode ser visto de um lado, mas também pode ser visto do outro. E eu acho que, nesse aspecto, o filme é genial, digamos, não é por nada que ele ganhou o Oscar. Aliás, esse é um aspecto que eu queria também chamar a atenção. É um momento em que inúmeros cinemas de outros locais, não só o sul-coreano, o iraniano, o turco, o israelense, o espanhol, o latino-americano, estão sendo mais reconhecidos nos principais centros. E esse olhar importador é um olhar que está sendo modificado, porque o talento e a capacidade de diretores desses países e outros, né, por exemplo, do cinema chinês, do cinema hindu, do cinema japonês, enfim, de várias origens, tem produzido filmes realmente estimulantes. Uma outra coisa que me chama a atenção é que nesse filme tem algo que o Winnicott uma vez disse: minha contribuição é pedir que os paradoxos sejam aceitos, tolerados e respeitados, e que não sejam resolvidos. Vejam bem, esta é uma sugestão muito útil para o nosso trabalho analítico e para o nosso olhar sobre o mundo. Tem coisas que são difíceis de resolver e com as quais a gente precisa conviver e sobre as quais a gente tem que refletir. Família Kim e a família Park. Existem, talvez, dentro de nós, setores Kim e setores Park. Setores visíveis, setores que têm planos, projetos, conquistas, realizações, e setores que vivem nos porões, Park, sombrios, mundo interno, processo primário, o inconsciente, desejos, ambições, propósitos sombrios, invejas, ódios, competições, ciúmes e assim por diante. Só que essa diferença é aparente. Todos esses aspectos estão presentes em todos os personagens do filme. E a cena final, que é de uma violência tremenda, e o diretor não deixa de incluir, e uma das pessoas que eu li no comentário diz que é um filme, que eu também li diversos comentários, que é um filme que, ao mesmo tempo, é comédia, é drama e é suspense. Que esses gêneros antagônicos coexistem. Há sempre alguma coisa engraçada ou grotesca misturada com o assustador. E talvez o drama da existência humana seja exatamente este: a coexistência de opostos, interno, externo, bom, mal, obscuro, claro, né? Que plasticamente ficou muito claro na exposição do Carlos Alberto. Aparecia ali, naqueles espaços. Aquela cena final, que é de uma violência tremenda, com alguns elementos grotescos, é o desfecho natural desse conflito, que aparece com as mortes, os assassinatos. E depois eu achei pungente o final do filme. Porque, num certo momento, enquanto eu estava vendo pela primeira vez, nenhum de nós pode deixar de se iludir com a possibilidade de encontrar algum final feliz. Vejam que interessante. Quando eu estava vendo o filme pela primeira vez e aparece aquela fantasia do rapazinho
de que ele então iria comprar a casa e o pai ia sair do porão e os dois iam se abraçar, naquele momento eu acreditei que aquilo era o que estava acontecendo. Eu acho que o Bong realmente queria que nós, pelo menos, tivéssemos um vislumbre de esperança. Só que depois a gente fica vendo que não, que ele jamais conseguiria fazer isso, e não se sabe que destino vai ter aquele homem. Eu até tenho dúvidas se aquilo é algo que ele fantasiou ou se é algo que ele, de fato, viu. De qualquer maneira, a comunicação é através do código Morse. O código Morse é SOS, Save Our Souls, e que sempre é usado quando o navio está afundando, quando há uma tragédia, quando uma pessoa está correndo perigo, ela pede socorro, SOS. Eu acho que o filme, finalmente, mostra uma realidade que todos nós vivemos no mundo e dentro de nós. Conflitos, paradoxos, ambivalências, ambiguidades, contrastes e uma busca permanentemente incessante de transformações. Se nós não acreditarmos que algumas transformações sejam possíveis, talvez o mundo vai ficar mais escuro do que ele já é. Mas se nós acreditarmos acriticamente que as transformações são possíveis, aí nós vamos ingressar no território religioso e de outras esferas, que não é o território da realidade que nós estamos vivendo nesse momento, e que é mais ou menos o drama, a tragédia e a esperança da condição humana. Por todas essas razões, eu acho que o Parasita é um filme que vai ficar, que vai continuar sendo visto e que vai continuar oportunizando encontros como este. Está sendo para mim um prazer compartilhar com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Cláudio. Nos trouxe reflexões profundas sobre a existência humana. Muito obrigada, Dr. Carlos, que com a sutileza da seleção das imagens, né, com a sutileza da luz, acho que assim como um psicanalista pôde evidenciar algumas discrepâncias que aos olhos nus, né, à primeira vista, a gente não pôde perceber no filme. Então, depois dos comentários, acho que todo mundo ficou mais instigado a ver o filme novamente, né, para perceber todos os aspectos que o Dr. Cláudio e o Dr. Carlos trouxeram. Muito obrigada pela presença. Eu vou passar a palavra para o Lucas, depois nós vamos abrir as perguntas. Mas antes de passar a palavra para o Lucas, eu queria fazer 2 convites de 2 eventos que vão ter na sociedade. Na semana que vem vai ter o Psicanálise e Política, com o tema Brasil Descendo a Ladeira, com o Dr. Valton, às 10 horas, de 10 a meio-dia. E na quarta-feira, dia 17, tem os cursos de quarta que estão acontecendo, toda quarta-feira às 19h30, e o próximo tema é o sofrimento e a solidão do paciente narcisista. Então, queria convidar todos para participar desses próximos eventos, e passo a palavra para o Lucas. Muito obrigada. Inclusive, né, Paula, tem tudo a ver com o filme, né, esse tema que a gente está conversando agora, né, psicanálise política. Tem, vou até só aproveitar, né, para apresentar o Dr. Valton, que é um psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Fortaleza, membro fundador, vai falar conosco sobre o Brasil Descendo a Ladeira, que é a nossa realidade aí dos últimos 4 anos, digamos assim, e que fala desse aprofundamento das desigualdades que a gente viu no filme. Então, todos convidados, sábado que vem, às 10 horas, estaremos aqui. Obrigada, Lucas e Laura. E também quero aproveitar para fazer um convite do nosso próximo Cinema e Psicanálise, que vai ser numa terça, às 20 horas, dia 18 de maio. A gente convidou um psicanalista também de Porto Alegre, que é o Inácio Paim, que vem estudando a questão do racismo, e vai ser sobre o documentário Amarelo, do Emicida, que é belíssimo, não sei se você tiver a oportunidade de ver.
Mas antes de abrir as perguntas, eu só queria falar um pouquinho. Primeiro, agradecer imensamente o Cláudio, o Carlos Alberto. A sensação que eu tenho é que a gente poderia ficar ouvindo esses dois o dia inteiro aqui. Pena que o nosso tempo é contado, né? Que a vontade é ficar ouvindo, ouvindo, ouvindo. Cláudio Eisley, que sempre que tem os congressos da IPA, da FEBRAPSE, é sempre fascinante ouvir o senhor, né? Tive a honra de participar de uma mesa no último congresso aqui em Belo Horizonte. A gente conversou um pouco sobre cinema, né? Eu apresentei um trabalho sobre a chegada, que foi muito bom. E quando eu e minha esposa a gente assistiu esse filme no cinema, a gente saiu do filme assim impactado, né? E na hora ela me falou: você precisa chamar meu professor para a gente conversar sobre esse filme, porque a casa é um personagem fundamental desse filme, né? Fundamental. E eu confesso para vocês que quando a semana começou, nos últimos acontecimentos, eu fiquei me perguntando assim, sabe, será que a gente faz assim em psicanálise nesse momento tão difícil, né? Tá tudo tão difícil. Mas a resposta que eu tenho depois dessa manhã tão deliciosa com vocês aqui é que foi acertado a gente manter, né? Porque são momentos como esses que nos enchem de vida, né? De esperança, de ar, né? Pensar que essa pandemia nos obriga a ficar dentro de casa, né? Quando é possível ficar. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade dentro de casa para conversar sobre esse tema tão rico, né? Que o filme nos proporciona. Mas eu volto a coordenação para a Laura, para a gente poder abrir para comentários, dúvidas, perguntas. Se o Carlos quiser comentar a fala do Cláudio, se o Cláudio quiser comentar a fala do Carlos também, fique à vontade. Eu quero agradecer ao Cláudio. Achei uma aula maravilhosa. Espero que a gente possa conversar mais. Obrigado. E que vocês possam voltar em mais próximos cinemas e psicanálise, né? Sempre as portas estão abertas para novas participações. Ia ser uma honra, né, Lucas, ter essa dupla de novo. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? O Dr. Cláudio e o Dr. Carlos, como o Lucas disse, quiserem comentar as respectivas falas. Talvez seja bom ouvir perguntas, né, comentários. Bom, então, enquanto o pessoal anima, deixa eu quebrar o gelo aqui. Quero agradecer muito ao professor Carlos Alberto, foi uma maravilha a exposição, né? Foi sintonizando a gente aí com a arquitetura da alma. Eu achei muito legal, muito sensível a sua exposição. Bruna, nota 10, hein, Bruna? E Cláudio, a gente já, né, conhece, sabe o que vem de Cláudio. Eu tinha outra reunião, Cláudio, falei assim, ó, vai ter jeito não, gente. Tem Cláudio na parada hoje. O que eu queria falar, você falou do Bachelard, o Carlos Alberto, e eu fiquei pensando, né, que a casa, no filme, ela é o homem, né, o ser humano, tanto uma casa quanto a outra, né? Quando eu saí desse filme, eu saí dizendo assim, quem que é o parasita? Porque a gente fica com ódio, né, da família suja, pobre, que quer tomar o que é do outro e que, né, que representa todos os nossos bichos mesquinhos, como diriam os titãs, mas a gente também fica com ódio daquela família limpinha, cheirosa, arrumada, completamente medíocre, sem valor nenhum, né? Aquela coisa estressada, machista, né? Então, a gente sai lá assim, o parasita sou eu, né? Porque isso aí tu tá falando de mim. E aí eu fiquei, quando você fala, né, da casa com pouca profundidade, né, eu acho que ambas as casas, né, ambos os homens, ambos o tempo atual com pouca profundidade. Eu não revi o filme porque eu tenho uma política de só rever filme se eu for comentar e olhe lá. Porque, na verdade, eu comecei o cinema e psicanálise em Belo Horizonte, eu fiquei 17 anos fazendo cinema e psicanálise, então, rever filme para mim ficou traumático. Mas eu acho que começa com eles procurando o sinal de celular, né?
Eu acho que o início do filme é o rapaz ou a menina, né, da família mais pobre procurando o sinal celular. Não é isso, Lucas? Então, e depois aparece a questão da pedra. Então, eu fiquei pensando em como que o sinal de celular e a pedra podem ser uma concretização, uma condensação dos desejos, né? Uma condensação do desejo de melhora, né? Assim, todo mundo tem celular, mas ninguém acredita, ninguém não. Uma parte expressiva do planeta não acredita que o vírus existe, né? Aqui tem Wikipédia, aqui tem tradutor, aqui tem todas as enciclopédias que a gente quiser, todo mundo tem, de todas as classes sociais, mas isso não mudou nada, né? Na divisão das classes. Antes da gente começar aqui, eu estava ouvindo em Belo Horizonte, Cláudio, tem uma rádio favela, que é uma rádio ótima, que toca coisas ótimas. E aí estava tendo um programa que eu fiquei preocupada, porque pela primeira vez eu ouvi o povo assim falando: nós não temos políticos nenhum, de nenhum partido, nós precisamos da revolução. Eu falei: ai, meu Deus, vai começar. Também acho que precisa da revolução, mas, sinceramente, né, a burguesa que em mim habita me deu um medo enorme. Então, eu fiquei pensando como que a nossa educação, né, como que a própria psicanálise não lograram fazer essa mudança do ser humano, né, de um maior convívio, de uma maior distribuição de renda, de uma maior democracia, verdadeiramente. Então, deixa eu ver se eu para não segurar muita palavra. Então, Cláudio, eu acho que o filme é uma metáfora da revolução social, né? Da revolução que a chegada da descoberta da nossa mesquinhez inconsciente pode trazer, mas que talvez a gente não seja assim tanto artífice dele, né? Dela, da revolução, né? Passando a palavra. A Etienne pediu para fazer um comentário. Etienne. Bom, obrigada, Laura. Bom dia a todos. Primeiro dizer, assim, agradecer a fala do Cláudio, do Carlos, né? Foi muito bom poder ouvi-los. Como o Lucas disse, nessa manhã que a gente está dentro de casa, né, confinados, ouvir palavras assim enche a gente. E aí eu fiquei pensando muito, foi muito legal ver a sua exposição, Carlos, das fotos, e como isso vai fazendo a gente pensar na estrutura psíquica mesmo, né? Assim, como uma casa, como o Cláudio comentou, tem os porões, tem aquilo que fica no escuro, mas eu pensei muito naquela imagem que o vaso começa a jorrar água suja, né? E eu fiquei pensando muito assim, como consciente mesmo, como ele jorra às vezes, e fiquei pensando até no que ele comentou, quem é o parasita? Aí eu não sei, eu precisaria até de ajuda para pensar se o inconsciente não seria um parasita ou algo assim, mas foi o que me passou pela cabeça, sabe? Como aquilo que jorra, que está em nós, que vai vivendo em cima do que a gente constrói, ou a gente vai construindo em cima do inconsciente, não sei. Mas fiquei pensando em várias coisas, assim, foi muito bom ouvi-los. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Que o inconsciente é isso que sai dos planos, né? E que assim como o personagem principal pergunta para o pai dele na hora daquela tempestade, ele fala, e agora? Qual que é o plano, né? É um filme que deixa a gente revirado. E eu acho que os nossos pacientes têm perguntado muito isso diante disso que a gente está vivendo, né? E agora, qual é o plano? E essa tem sido uma situação muito difícil no consultório. É isso, só tenho a agradecer. Bom, posso falar? Primeiro, estou vendo que a Bruna está aqui, quero agradecer a ela a indicação, né, para o Lucas, para que eu pudesse estar aqui. Né? Obrigado, Bruna. Eu acho a ideia da casa como personagem muito bonita, né? Ela se colocar como uma metáfora de uma pessoa aí, né? E são várias casas, ou talvez a soma de todas as casas, né? Como um grande personagem. Tem um aspecto que se diz sobre essa coisa do plano, né? Do planejado, do que foge ao controle. Isso é uma coisa que eu sempre procuro abordar, é o fato de que a arquitetura às vezes é vista como um ofício
bonito, alguma coisa que é ligada à estética e tal, mas no fundo a essência da arquitetura é coercitiva, né? A arquitetura é algo que impõe limites na sua natureza à vida, né? Os conventos, os fortes, os quartéis sempre foram ferramentas de controle e dominação. O panóptico das escolas, né, que tem pátios centrais, que de um certo ponto você consegue controlar visualmente todos os espaços, elas sempre foram, em diversas instâncias, instrumentos de controle e de restrição das liberdades. Então, me parece interessante quando a arquitetura, a gente toma consciência disso para a gente trabalhar destravando esses aspectos que são elementos indutores dessa coerção, né? E aí, o limite entre o planejado e o não planejado está aí, né? É sempre uma discussão que parece importante quando a gente fala de arquitetura, até que ponto se planeja, né? E aí eu pelo menos defendo muito que a gente tem que dar uns 3 passos atrás, né, para não tentar desenhar a vida cotidiana, que é impossível, não planejar o que é impossível de ser planejado, e a arquitetura se conformar como um suporte, né? Tem uma expressão que o Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto, talvez o mais importante arquiteto brasileiro vivo, né, ele toma emprestado do Le Corbusier, que a arquitetura deve providenciar a imprevisibilidade da vida. Então, essa possibilidade de que você tem um arcabouço, um suporte que vai dar conta do imprevisível, talvez seja algo que está nessa discussão do planejado, do não planejado. Fazemos planos, até que ponto, né? Isso talvez seja uma imagem bonita, assim, que coloquem. Complementando, dando sequência a essas ótimas considerações, eu agradeço comentários da minha querida amiga Eliane e da Etienne, e eu acho que uma das riquezas desse filme é que ele permite múltiplas leituras, abordagens e interpretações. Mas eu me lembrei, tentando comentar o que vocês disseram, que a palavra ética vem de ethos, e ethos quer dizer casa, morada, hábitos. A ética, desde o Aristóteles, depois passando pelo Levinas e outros contemporâneos, ela trata exatamente dos hábitos e dos espaços em que nós moramos. E é interessante a gente pensar que a casa, de fato, como foi claramente mostrado na apresentação do Carlos Alberto, e agora está sendo discutido, é um personagem do filme. Assim como a gente pode pensar numa grande casa, porque todos nós moramos na mesma casa. A terra é a nossa casa, assim como o nosso corpo é a nossa casa, a relação entre a mente e o corpo. E quando nós pensamos no que nós estamos fazendo com a nossa casa, grande casa, quando nós pensamos, por exemplo, na devastação que os seres humanos estão fazendo da terra, na destruição, nas espécies, na natureza, nas riquezas. Esses filmes sobre a terra são das coisas mais lindas que existem, muito mais do que qualquer obra criada por um ser humano. A natureza é de uma beleza extraordinária. Então, eu acho que a forma como nós cuidamos da nossa casa, seja o corpo, seja o espaço, ou seja o país, e aí entra aquela preocupação que, de repente, nenhum político presta. Isso é um negócio assustador, porque aí não tem esperança nenhuma. Quer dizer, eu me lembro, por exemplo, que na época da ditadura, muito tempo atrás, muitas pessoas estavam a favor, outras estavam contra, mas havia políticos, havia figuras que representavam a esperança, tanto para uns como para outros. Nós temos, num momento que é preciso essas mobilizações da comunidade científica e tal, para que as pessoas acreditem que existe uma coisa chamada vírus. É fantástico, né? O pensamento mágico. Então, esse é um aspecto que eu queria comentar. O outro é essa questão da dificuldade no atendimento dos pacientes. E eu acho que nós estamos vivendo um fenômeno que a Janine Purger, aquela grande analista argentina, recentemente falecida, descreveu como o fenômeno dos mundos superpostos.
nós vivemos, às vezes, com os pacientes, mundos superpostos. Nós estamos vivendo a mesma realidade. Nós estamos aqui em casa, eles estão em casa, as sessões são diferentes, porque são por áudio ou por vídeo, a gente está entrando dentro da intimidade, eles estão entrando, mesmo que seja só com o som, ouve-se sons da casa. Então, eu acho que a gente tem que... me lembrei da ética, porque é um momento em que a ética e a identidade analíticas ficam desafiadas, e a gente tem que tentar, de fato, ser solidário, mas não esquecer que nossa busca primordial é pelos significados, pela compreensão, pelo trabalho com o inconsciente. Eu acho que nós temos que trabalhar sem negar uma coisa e sem negar outra. Às vezes, tem situações em que as pessoas chegam... Na semana retrasada, eu estava com 2 pacientes com Covid e que me mandavam continuamente WhatsApps. Eu vou querer manter o horário, eu vou querer manter... Não. Aguarde para me falar dos seus problemas na próxima sessão. Isso não existe. A ansiedade é total. E existe o WhatsApp, entre outras coisas, para a pessoa poder entrar quando precisa. E, dentro do possível, eu respondia, dizia alguma coisa, etc. Felizmente, as 2 melhoraram, embora uma delas fosse extremamente velha e está totalmente refeita. Então, o que eu quero dizer é isso. Nós estamos vivendo o fenômeno dos mundos superpostos. E nós temos que poder empatizar e, ao mesmo tempo, tentar continuar o trabalho analítico dentro das possibilidades. Há uma discussão muito grande. Segunda-feira tivemos uma enorme aula inaugural aqui, eu e o outro colega falamos. Isso que nós estamos fazendo é análise? Eu não tenho nenhuma dúvida. É análise. É análise. Nós estamos fazendo análise online. É a análise ideal? Não sei se é a análise ideal. É a análise que nós podemos fazer e a gente observa efeitos terapêuticos. O que vai acontecer? Nós vamos ter um enorme material para estudar isso aqui depois, no dia que passar. E só para terminar, uma colega espanhola me contou esses dias que ela foi numa reunião há um tempo atrás, ela fazia algumas análises online antes da pandemia, e contou um caso analítico. Um caso com todos os Fs e Rs, só que era um caso online. Ela não disse. Todos os membros estavam achando maravilhoso. Ela fez um ato falho e aí revelou que era. E os colegas perguntam, mas como? Você está trabalhando online? Se ela é. Quer dizer, bom, é uma análise. Não quer dizer que em todos os casos funcione assim. Tem alguns pacientes que nem aceitam. Só quero dizer isso, que nós estamos vivendo uma época que eu chamei logo no início de território não mapeado. Nós não tínhamos essa experiência. Nós estamos construindo uma resposta possível. Talvez depois nós vamos passar um tempo elaborando. Desculpe se eu falei demais. Obrigada, doutor Cláudio. A Marília e a Cristina pediram a palavra, mas antes tem uma pergunta que o Altivo Duarte enviou. É a seguinte pergunta: parasita é um ser que vive um dentro do outro ou que depende do outro. Funcionam de modo que um suga os recursos materiais e psíquicos do outro até a morte. Porém, os personagens não são uma ilha. Uns são dependentes dos outros. Poderíamos entender que se a relação biológica fosse um mutualismo, protocooperação ou mesmo uma sociedade, colaboração da mesma espécie, o resultado seria outro? Eles poderiam decidir livremente a colaborar uns com os outros? Eu acho que aí não Vou teria mandar um abraço para o Altivo, que é o arquiteto, e meu espaço para o Cláudio. Eu acho que o Cláudio vai responder melhor. Eu acho que poderia. Aí não teria o filme, talvez. É como aqueles casos psicanalíticos dificílimos que a gente pensa, e se tivesse feito tal e qual interpretação? O Freud, no caso Dora, que terminou com 3 meses,
aí não teria o caso do Dori, nós não podíamos continuar aprendendo décadas e décadas. Eu acho que sim, é possível ter relações humanas e biológicas não parasitárias, né? Tem relações simbióticas, tem várias formas de relações. Mas eu acho que o diretor quis mostrar que esse parasitismo é bilateral. Talvez a minha leitura, pelo menos, é que uns parasitam os outros, às vezes de formas mais sutis, outras vezes de formas mais grosseiras, de desconsideração. E há um gradiente de tolerância à opressão que esse filme, O Tigre Branco, mostra. Vai até um certo ponto. E depois as pessoas não aguentam mais. Isso é um alerta importante que serve para o nosso momento atual. Há um limite até onde as pessoas podem tolerar certas condutas, certas posturas, certas agressões. O final é uma apoteose de violência, né? Talvez dizendo, seria preciso um pouco mais de consideração, um pouco mais de respeito, um pouco mais de pensar no outro, na alteridade, nos direitos humanos e assim por diante. Obrigada, doutor Cláudio. A Marília pediu a palavra. Marília. Olá, um prazer estar aqui, né? Agradecer demais ao Carlos Alberto e ao Cláudio, né? Essa manhã, com tantas reflexões, eu fiquei muito encantada com a apresentação do Carlos Alberto, né? Como que foi trazendo as imagens, e realmente a gente transita nessas imagens, a gente que está o tempo todo ligado ao psíquico, né? A gente entra pelas imagens vendo não só a casa de tijolos, mas a casa psíquica, né? E os inúmeros simbolismos, né? Que foram sendo apresentados nessas imagens, né? Com uma visão que a gente pode ver social, mas com uma condição da gente adentrar o psíquico, né? Porque vai trazendo toda uma construção que a gente pode correlacionar com o nosso funcionamento psíquico, realmente, né? E o Cláudio, trazendo toda essa exposição, também nos coloca dentro do psiquismo. E eu fui pensando, à medida que eu ia escutando, né, que o vírus é um corte epistemológico, como a bomba atômica foi, como a criação do inconsciente foi, né? São cortes. A partir dali, nunca mais se será da mesma forma, né? E o que está acontecendo com o nosso psiquismo, né? Eu fiquei pensando na Primeira Guerra Mundial, e o tanto que o Freud produziu e o que ele trouxe, né? A metapsicologia, ele conseguiu, né, criar os textos metapsicológicos, né, de entendimento do psiquismo, justamente no início da Primeira Guerra Mundial, né? Depois veio a ideia da pulsão de vida e da pulsão de morte, que é o que está aí permeando tudo isso, se a gente for falar, né, de funcionamento psíquico dentro de todas essas vivências, né? A gripe espanhola, voltando na questão do vírus, a peste negra, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, que estão mais próximas de nós, porque as outras foram em outros séculos, né? Que nós não tínhamos nem nascido, né? Tudo isso é esse interjogo contínuo entre as pulsões, né? E nesse momento também estamos aí. Acho que a gente tenta não só ver o social, o político, o que poderia ser feito, né? Mas a gente tem que estar atento a essa
esse funcionamento psíquico que precisa lidar, né, com tanto a pulsão de morte que leva para a destruição e que, nesse momento, né, tem vários nomes. A gente pode dar nome político, mas a gente também tem o nome biológico do vírus, né, e, de uma certa forma, canaliza essa pulsão para algum lugar, né? E eu fiquei pensando na criatividade, né, que é um filme pesado, mas que canaliza, né, para a criação. Como a arquitetura, os espaços canalizam para a criação. E como que a gente, no nosso ofício de trabalhar com o psiquismo, todos os dias estamos, né, trabalhando essas pulsões, né, tentando fazer isso com criatividade, no sentido de vida, né, de libidinizar nesse momento tão catastrófico tantas vivências, né? E acho que essa manhã também serve, tem essa função de canalizar e de criar possibilidades. O Cláudio falou em esperança, né? Eu acho que falar sobre isso, sobre esses aspectos todos, sociais, políticos, mas principalmente dentro da nossa área, que é o psíquico, né, nos dá a condição de criação, né, que é o que eu acho que pode nos salvar. Mas vamos escutar os outros também, né? Obrigada. Obrigada, Marília, por essa reflexão. A Cristina pediu a palavra também. Cristina, fica à vontade. É um prazer, né, estar aqui hoje. E, de fato, uma oportunidade muito bacana. Eu reorganizei o meu horário, não tinha feito essa previsão, e estou muito feliz de ter feito isso. Então, eu quero parabenizar a comissão científica, né, o Cinema e Psicanálise, na pessoa do Lucas, porque, de fato, é uma manhã muito emocionante, inclusive. E agradecer a presença do Carlos Alberto e do Cláudio entre nós, assim, que estão dando esse tom, né, especial. E, Carlos Alberto, para a gente que é da nossa área, pelo menos para mim, foi muito bacana ouvir a sua interpretação do filme, porque é uma área a qual eu não sou muito próxima, né? Então, eu não tenho uma experiência pessoal tão grande com a arquitetura. Então, ver o que você trouxe, essa correlação das imagens, foi muito rica, muito bacana, assim, e me amplia um horizonte de percepção do filme. E a sua abordagem, Cláudio, de fato, sempre muito rica, né, na nossa área de trabalho, na nossa área de conhecimento, mas também amplia os meus horizontes, assim, de uma forma diferente. E eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência um pouco traumática do dia que eu assisti o filme. Foi na sexta-feira de carnaval de 2019. E Belo Horizonte tem tido, né, um grande crescimento com o turismo na área, na época do carnaval. E o meu consultório é perto da Praça da Liberdade, Cláudio, em Belo Horizonte. É uma área que tem tido um movimento grande na época do carnaval, mas normalmente eu viajo antes. Mas nesse dia eu estava no consultório e tinha que resolver umas coisas, e eu vi que teria a oportunidade de assistir o filme, tipo no final da tarde, perto do consultório. E assim eu fiz. Então, tipo umas 5 horas, eu não lembro exatamente qual que era o horário do filme, mas era ao entardecer. Eu deixei o carro no consultório e fui a pé para o cinema, que era muito perto, com a intenção de, ao voltar, pegar o carro e ir para casa. Então, eu entrei no filme antes do anoitecer, e quando eu saí já era noite, tipo sessão de final de tarde, e a cidade estava tomada por blocos de carnaval e por trios elétricos, inclusive a Avenida Brasil, que é onde fica localizado o meu consultório. Então, quando eu saí daquele filme atordoada, com tanta vivência, né, impactada com as questões do filme, eu encontro uma outra cidade
também ao sair do filme, que é a cidade que estava invadida pelos blocos carnavalescos. E foi uma mudança muito rápida, né? Que foram 2 horas e pouco do filme, e eu não conseguia chegar no meu consultório para atravessar a Avenida Brasil, porque era um mar de pessoas com trio elétrico. Aí eu atravessei o bloco e parei dentro do consultório, dentro do prédio, e não consegui pegar o carro. Mas, assim, atordoada, invadida, né, por esse excesso de emoções, de informações. Então, vocês estavam falando da questão do planejamento também, e né, da gente, do que acontece. Assim, eu poderia ter pensado, sexta-feira de carnaval, mas não, isso não passou pela minha... Né? Então, ouvi, eu acho que da parte desse dia eu não dei conta de pensar sobre o filme. Teve aí foi muito bom esse resgate junto com vocês, e achei interessante compartilhar essa experiência. Isso aí. Obrigada, Cristina. A Eliane pediu... Um comentário rápido. Sim, doutor Cláudio, fica à vontade. Eu fiquei pensando nessa questão, né, que agora eu não estou conseguindo ver aqui. Quem foi que a Cristina falou, né? Eu fiquei pensando assim, que maravilha vai ser o dia em que nós pudermos sair para a rua e entrar ou assistir um desfile de carnaval. Porque essa semana, numa supervisão, uma candidata, uma analista em formação, me disse assim: eu fico imaginando que eu vou chorar muito no dia que eu voltar a uma reunião ao vivo na sede da sociedade. A única coisa que eu pude responder para ela foi: todos vamos chorar muito e nos abraçar. Então, eu acho que nós estamos vivendo essa situação de falta também de contato pessoal, e é impressionante nessa lembrança de uma situação em que a gente pode compartilhar. É muito boa essa lembrança. E quanto à minha querida amiga Marília, devo dizer que eu nem não sabia que tu era presidente atualmente, então não sei se está há muito tempo, parabéns. Essa questão da pulsão de morte, né? Eu sempre achei surpreendente como tem muitos analistas que não estão de acordo, etc. E tal. Para mim sempre pareceu uma coisa natural, mas quem realmente, para mim, clareou bem essa questão foi o André Grino. Ele tem um livro em que ele diz que ele só entendeu esse assunto quando ele foi escrever esse livro. É um conceito meio abstrato de que existe uma pulsão de morte que se opõe a uma pulsão de vida e assim por diante. Eu acho que a pulsão de morte é uma coisa facilmente compreensível se nós olharmos para fora, como nós estamos destruindo a nossa casa como seres humanos, e como frequentemente ela se volta para dentro da própria pessoa ou é defletida para fora sob a forma de agressividade. Então, de fato, eu acho que é um conceito extremamente útil. E nós não só estamos às voltas com a pulsão de morte, nós estamos às voltas com a morte, propriamente dita. Nós estamos às voltas com o horror. E como eu sou médico, e esses dias, inclusive, eu gravei um vídeo que foi divulgado a pedido de uma instituição aí que congrega pessoas da saúde, com uma máscara na mão, dizendo: usem máscara. Se nós não fizermos as medidas sanitárias, não vai ser... Enfim, tentando dar também uma ajuda. O que eu quero dizer é isso: nós estamos com todo esse momento, mas só uma coisa, o que nós já fizemos? Só não temos ainda nenhum Freud presente nesse momento, não descobrimos nada como ele depois da primeira, ou entre a primeira e a segunda, mas eu acho que nós já fizemos uma coisa. Nós aprendemos que é possível trabalhar online, que é possível ensinar online e que é possível intercambiar. Talvez nós tenhamos criado uma alternativa de tratamento analítico que, como tu dizes, vai ficar. Não sei como é que vai ser depois, mas
é uma forma de continuar pensando juntos. Uhum. Sim. Cláudia, uma coisa, isso que você disse sobre a Terra é muito bonito, porque ela toca na arquitetura exatamente na essência da ação do arquiteto. A gente tinha um professor na escola de arquitetura que eu demorei 20 anos para concordar com ele, que ele dizia, ele dava as questões e dava as respostas para a prova dele. Você não podia responder outra coisa que não aquela resposta. E tinha uma que era o que é o arquiteto. E a resposta dele era: o arquiteto é o destruidor do meio ambiente natural. Essa era a resposta. Eu odiava a resposta até um certo momento em que eu comecei a concordar com ele. E essa sua fala sobre a pulsão de morte, né, que está na base dessa nossa relação com o planeta, ela coloca em xeque a própria essência da atuação do arquiteto, né, nessa forma de construção da cidade que a gente vê aí, por aí, que é dominante. E ela exige, por outro lado, uma coisa que, claro, tem muita gente refletindo sobre isso, né, de um redesenho dessa própria ação ou dessa própria missão do que é a arquitetura no mundo, né? Mais 20 anos a gente não vai precisar construir mais. Pelo menos, assim, numericamente, a população brasileira vai começar a decrescer. A gente é um país essencialmente urbano. E aí fica a questão: se a gente não precisa construir mais, o que os arquitetos farão? Não quer dizer que a gente não precise de arquitetura, né? Você tem muita coisa que precisa ser transformada, né? Mas a posição da arquitetura diante da sociedade passa a exigir uma outra ação. E é bonito quando você fala disso, porque ela é exatamente a definição que a gente vinha ou vem praticando ainda, né? O arquiteto é um destruidor do meio ambiente natural. Ele exercita cotidianamente essa pulsão de morte no planeta. Mas, em defesa da arquitetura, já que eu sou incapaz de qualquer medida arquitetônica, mas admiro muito a tua profissão, eu queria dizer que essa casa aqui em que eu moro há muitos anos, ela tem quase 100 anos. E ela é o que ela é devido aos arquitetos que já têm trabalhado aqui e que, de tempos em tempos, promovem modificações e ampliações. Realmente, o último é um arquiteto que também é professor e que trabalha com arquitetura de espaços como este aqui. Então, ele, às vezes, mostra para os alunos e ele consegue milagres. Então, nós conseguimos, vamos dizer, continuar vivendo numa casa que une o passado com o presente dentro das possibilidades. Então, eu acho que sempre vamos precisar de arquitetos, de arquitetura. Que bom, né? Tem várias pessoas inscritas, espero que dê para todo mundo fazer os respectivos comentários, né? A conversa está muito instigante. A Eliane pediu para ter a palavra, depois a Paula vai falar e depois a Bruna, e ainda tem um comentário da Amanda Castilho que veio do Facebook. Tá? Você não viu? Eu também me inscrevi. Você também se inscreveu, Lucas? Bem, o Lucas está sendo perseguido aqui. Como não, Lucas? Por favor. Vou falar rapidinho. Por a fila. Só um detalhe. O diretor falou, que é impressionante a gente ver isso, né? O professor Carlos disse dessa questão da arquitetura e do limite, né? Se você vê o filme em diversos planos, o diretor coloca um limite entre as duas famílias, assim. O diretor falou que, e é impressionante a gente pensar nisso, né? Que a liberdade do pai está condicionada ao sonho do filho em comprar a casa. E como o Cláudio disse, né? A gente termina o filme e fala: nossa, ele vai comprar a casa a primeira vez, né? Mas o diretor falou que para ele conseguir comprar a casa, ele precisaria de 540 anos juntando dinheiro para comprar a casa. E o diretor disse que ele não se posiciona, a Beatriz está falando que também se inscreveu, ó, que ele não se posiciona, mas ele se posiciona, assim, simplesmente por causa disso, né? E outra coisa também, assim, para uma pessoa no nosso país sair da classe D para a classe C, ela precisa de 9 gerações. Isso
tá exposto no filme, né? Então, olha, que coisa, né? Mas, vamos lá, Eliane, desculpa passar na sua frente. Não, eu já anotei aqui, Laura, pode passar a palavra, se der tempo, volta em mim, tá? Tá bem, obrigada, Eliane. Então, a Paula pediu a palavra, depois a Bruna, depois a Beatriz, depois a gente volta para a Eliane e lê o comentário da Amanda, do Facebook. Então, por favor, Paula. Obrigada, Laura. Não vou me alongar, temos muita gente para falar. Temos o comentário da Bruna, que vem da arquitetura, que vai ser algo, né, que é diferente para nós também. Bom, quero agradecer ao Dr. Cláudio, ao Carlos, e só dizer que, bom, fiquei pensando aqui em tudo que foi falado nesse momento aí da pandemia e no limite que o Lucas trouxe, né, o quanto que é difícil as pessoas pensarem no outro, a questão da castração, de permanecerem em casa, de usarem máscara, do respeito, né, ao outro. E aí fiquei pensando aqui, doutor Cláudio, se é de fato possível, né, uma sociedade mais equânime, sendo que dentro de nós existem tantas ambivalências e os ódios e as invejas e os medos, né, tudo ali existindo, pulsão de vida e pulsão de morte, né? Será que um dia a gente alcançará algo melhor? O Lucas coloca aí, subir da classe D para C, são 9 gerações, né, Lucas? O rapaz jamais conseguiria adquirir aquela casa, e as desigualdades se aprofundam, e a pandemia se aprofunda, e as pessoas... Eu vejo muita dificuldade também como médica, das pessoas pensarem, né, nas outras, e um médico esses dias contrapôs uma colega, dizendo que ele não usaria máscara em N95 porque o incomodava. Então, aquilo era profundamente incômodo para o seu dia a dia. E, bom, então fiquei pensando nisso, na castração, né? E o que nós, psicanalistas, como que a gente poderia ampliar o nosso alcance, não sei, né? Esse projeto do Psicanálise Política talvez, né, é uma tentativa de levar essa reflexão, de levar isso a um alcance um pouco maior, é aberto ao público, mas fiquei pensando em nós. Eu sou psicanalista em formação e, né, estendo essa reflexão para as outras pessoas, como que nós podemos contribuir e ampliar esse alcance, né? Mas já falei demais, é isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigada, Paula. Bruna, pode fazer seu comentário. Primeiro, eu queria agradecer ao professor Carlos, ao Dr. Cláudio, mas esse filme ele mexeu muito comigo, eu fiquei bem impactada, porque como estudante de arquitetura eu fiquei pensando como que eu posso trazer alguma qualidade de vida para as pessoas, uma vida mais digna, que a gente vê que no filme não tem isso, para aquela família mais pobre. Recentemente eu fiz uma matéria de conforto ambiental e eu fiquei muito tocada, assim, para calcular a área de ventilação para um ambiente, eles faziam uma diferenciação entre apartamento de alto padrão e apartamento básico. E aí até a professora questionou, né, assim, que isso vem da norma e tal, são algumas diretrizes. Como que pode ter essa diferenciação? Porque todas as pessoas precisam ter um conforto ambiental, porque é uma questão de saúde, né? A gente vê que ali, aquela casa é insalubre. E aí eu fiquei pensando nisso, como que... Eu fiquei até sem esperança, né? Será que é possível mudar isso? E como o professor diz, tem muita coisa para a gente arrumar agora, talvez menos construir. E as construtoras não pensam muito nisso. Então, como trazer alguma qualidade de vida para essas pessoas? É isso. Obrigada. Bruna, tem uma coisa que você disse que eu acho que é até perverso, né? Você pensar que você pode ter 2 padrões. O Paulo Mendes da Rocha fala isso, que o tema da casa popular é em si uma ofensa, porque casa é casa, não deveria ter essa distinção. Porque você não tem imagina um quilowatt popular, né? Uma energia mambembe que falha, né? Ou a internet mambembe, que aparece eles lá pegando a internet no lugar. Quer dizer, não deveria haver essa distinção. No entanto, ela acaba acontecendo. Mas, por outro lado, eu acho que o trabalho da arquitetura vai passar a adquirir um caráter que é próprio do que ele sempre deveria ser e nunca conseguiu, que é atuar sobre a qualidade.
e não sobre os aspectos quantitativos do habitat. Né? Porque na medida em que tudo já estiver construído, porque a arquitetura sempre foi pressionada a fazer muito e fazer rápido, porque havia pressão de crescimento demográfico, crescimento econômico, urbanização acelerada, e as coisas sempre foram improvisadas. Agora não há desculpa, porque as coisas estão postas, é preciso refazer com qualidade, e essa pressão que antes havia pela quantidade, que é o que impõe a lógica da produção imobiliária convencional, das construtoras, seja da construção de luxo ou da construção de baixo custo, é sempre uma lógica quantitativa. Eu acho que essa inversão pode trazer alguma esperança, para que a arquitetura possa, de fato, contribuir para um suporte mais qualificado para essa vida cotidiana. Não sei, penso assim. Em resposta à Paula, porque eu acho que já respondesse para a Bruna, né? Eu diria o seguinte, que se nós não acreditarmos que é possível uma sociedade mais equânime, independente do tempo que isso vai levar, o risco é nós cairmos num desânimo ou numa revolta ressentida e acharmos que nenhum esforço vale a pena. Então, eu acho que nós temos que manter essa esperança de que alguma forma de sociedade mais equânime poderá ser estabelecida. Tanto que, se a gente observa na nossa história, de épocas em épocas existem progressos, existem mais direitos, mais pessoas são incluídas, né, no convívio, mais reconhecimento pelas diferenças. Isso acontece com todas as lutas. Agora, o que um analista pode fazer? Casualmente saiu hoje um pequeno texto que eu escrevi no Jornal da Sociedade do Rio 2. O título é O Analista na Polis. Eu acho que o hábitat natural do analista é o setting, mas não precisa ser só o setting. Pode haver extensões, tanto que estou vendo que vocês estão com várias atividades, psicanálise, cinema, psicanálise política. Existe todo um programa, né, na IPA e em outras instituições, com a comunidade. Eu acho que a nossa preocupação primeiro, nós temos que ser bons analistas. Nós temos que ter uma identidade analítica sólida. Nós temos que pensar o mais possível analiticamente, trabalhar com pacientes analíticos, ter experiência clínica, discutir casos e continuar numa educação psicanalítica continuada. Acho que a gente não pode perder essa perspectiva. E, simultânea ou consecutivamente, participar das formas possíveis de outros espaços, de outras atividades, discutir esses temas. Porque, veja bem, nós estamos discutindo um tema que é psicanalítico e, ao mesmo tempo, que é mais amplo, que é um tema que envolve toda a sociedade. Nós estamos conversando e eu vejo que muitos analistas estão envolvidos nessas grandes questões e trazem contribuições relevantes. Então, eu acho que o olhar psicanalítico é muito necessário também. E o olhar do mundo também é muito necessário. Quando eu era estudante de medicina, tinha uma frase que uma vez um professor disse: quem só sabe medicina não sabe nem medicina, porque ele não sabe sobre o mundo. Eu acho que essa frase vale para nós. Veja só que nós estamos podendo aprender de arquitetura, de espaços, dessa leitura que não é facilmente acessível a nós, que temos essa oportunidade. Eu acho que essa troca com os outros saberes, com as outras áreas e ciências e ofícios, é uma coisa que nos enriquece muito. E temos que continuar aprendendo sempre. Aliás, eu ia fazer um comentário antes que a Paula dissesse que é analista em formação, mas eu já vou fazer então. Eu não consegui identificar quem é quem nessa discussão, qual a diferença.
do professor Carlos Alberto, que é arquiteto, e da Bruna, que eu acho que também é. Eu estava ouvindo os comentários, intervenções, e de repente me ocorreu a seguinte pergunta, que eu acho que é um elogio para vocês. Quem é membro e quem é analista em formação? Não dá para identificar. Acho que estamos todos aprendendo juntos. Obrigada, doutor Cláudio. Acho que ficamos todos lisonjeados, né? Paula, Etienne. Agora tem mais uma pessoa pedindo para fazer um comentário, que é a Beatriz. Olá. É um comentário mesmo. Eu achei excelente a apresentação do professor Carlos, né? Essa arquitetura aí, uma coisa nova, imagens que eu não tinha até percebido, né? Quando eu assisti o filme. E aí me chamou a atenção quando você diz, né? Até no segundo tópico seu aí, no segundo... que você falou do alto e baixo, né? E aí mostra o vaso, né? Ou seja, essas pessoas estavam morando abaixo do esgoto, né? Lá embaixo, né? Porque o vaso sanitário ainda ficava num lugar mais alto, né? E aí eu fiquei pensando que aí você disse assim, né? Que essas pessoas da outra casa, né? Da casa cara lá, né? Não tinha ideia desse lugar. E a gente aqui também não tem muita ideia. Eu me lembrei do primeiro lugar que eu trabalhei, eu fiz pedagogia primeiro, trabalhei numa escola da região metropolitana aqui de Belo Horizonte, numa região de extrema pobreza. Extrema pobreza. A gente fazia busca ativa, então, por exemplo, tinha uma criança que a mãe deixava no chiqueiro, com os porcos, sabe? Assim, coisas absurdas, aqui do lado da capital, né? Então, assim, a gente tem um desconhecimento de muita coisa, né, que acontece, né? E aí, eu acho que esse desconhecimento também é nosso, né? Só uma coisa, eu saí do cinema também pensando, né? Quem são os parasitas? Quem são? Acho que todos. Em algum momento, ora é parasita, ora não, né? Tanto na sociedade como internamente também, porque nós temos coisas aí, como o professor Cláudio disse, né? Uma coexistência de opostos ali, paradoxos, né? Que nós vivemos, e que temos, acho que a análise favorece muitíssimo, acho que é o único caminho que eu vejo da gente pensar sobre essas questões que estão, às vezes, abaixo aí do esgoto, né? Era só esse comentário, assim. Obrigada, Laura. Obrigada, Beatriz. Acabei de ter a notícia que você está ingressando agora na formação. Muito bem-vinda. Acabei de entrar. Que bom, que bom. Obrigada, Laura. Temos um comentário que eu gostaria de ler, que a Amanda Castilho mandou via Facebook. Nós só temos mais 3 minutos, então ainda tem um comentário da Diná Ferreira também, então vamos lá. Não sei se seria uma pergunta ou reflexão, mas fico curiosa com a ideia do voltar ao normal, ou quando isso acabar no discurso da pandemia. A forma de viver, acredito que mudou para sempre. A forma de se relacionar com a casa hoje é muito mais evidente mesmo para aquelas pessoas que não são arquitetos, designers e afim. No filme, depois da revelação do bunker, estamos constantemente conscientes, curiosos com o que acontece ali. Com o que acontece ali. É o comentário da Amanda. Eu concordo que a gente passou a ter um outro tipo de relação com o espaço doméstico, né? E a gente dificilmente vai voltar. Não existe volta, né? A vida só anda para frente.
a gente vai sempre ser algo que vai acumular essa experiência e levar ela adiante para ser outra coisa. Agora, do seu ponto de vista da arquitetura, as mudanças serão grandes, né? Eu acho que da mesma maneira que muita gente foi trabalhar em casa, muitos não vão voltar. Então, as cidades vão se transformar, né, em função disso. Haverá uma sobra de espaços, talvez, que a gente vai ter que pensar o que fazer com eles. Isso na instância da arquitetura. Né? Na instância, do modo como a gente se relaciona com os espaços domésticos também, né? Eu vejo dois caminhos. Assim, um caminho da especialização, cada um vai para o seu cantinho, cria um escritório dentro do quarto, tal. O outro caminho da mutabilidade, da flexibilidade. Que você tem espaços que podem ser apropriados para usos variados ao longo do dia, ao longo do tempo, ao longo da semana, ou seja, a não especialização, exatamente o caminho oposto. Então, o que será, a gente vai ver com o tempo, mas assim, dificilmente voltaremos a viver, e dificilmente a arquitetura será, e a cidade, o mesmo que foi antes. Mas eu espero que a gente nunca perca a cidade como uma referência fundamental de espaço público e lugar de convívio. Isso é uma esperança. Eu concordo, acho que a psicanálise não vai mais ser a mesma depois dessa experiência. Eu só tenho dúvidas com essa expressão, voltar ao normal, porque eu não sei se a situação que a gente vivia antes era normal. É normal uma sociedade, uma estrutura como a que nós tínhamos? Acho que não é normal. Então, eu acho que nós vamos sofrer transformações, concordo integralmente. E acho que vai haver uma mudança na psicanálise, porque como é que nós vamos, a partir de agora, introduzir essa questão das atividades à distância? Alguns colegas, eu não sei se brincando ou não, já me disseram: eu vou vender ou vou devolver o consultório alugado, não quero mais voltar para lá. Também não dá para fazer isso, acho eu. Mas os pacientes se dividem. Alguns dizem: não quero ir para o consultório, está ótimo. E outros dizem: não aguento mais sem sessões presenciais. Então, nós vamos ter que encontrar uma maneira de compatibilizar esses desejos e essas expectativas. E só para terminar isso da casa, eu devo dizer que eu descobri coisas da minha casa que, morando aqui há 30 e tantos anos, eu não conhecia. Olha, tem vários comentários, acho que ainda daria assim, mais umas 3 horas de conversa, mas infelizmente o nosso tempo acaba agora ao meio-dia. Eu queria passar a palavra para o Lucas para fazer o fechamento e agradecer muito ao Dr. Cláudio, Dr. Carlos Alberto, por essa manhã tão rica de reflexão e de aprendizado. Muito obrigada. Lucas? Obrigado, Laura, por ter coordenado para a gente. Agradecer mais uma vez imensamente, professor Carlos Alberto, Cláudio Eiseric, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. Pedir desculpa para o Cláudio Eiseric, que incomodei ele nas férias dele, fiquei mandando mensagem, eu estava na praia, desculpa, a gente fechar a programação. Mas muito obrigado. E voltar a palavra para vocês dois, para agradecer a todo mundo também que participou, né? E voltar a palavra para vocês dois para fazer o encerramento, as últimas considerações. Eu quero só agradecer. Aprendi demais. Foi uma delícia ouvir vocês todos. Conhecer o Cláudio. Espero que seja uma primeira de muitas conversas. Uma delícia te ouvir. E espero que podemos nos ver e ampliar os mundos da gente, assim, né, através dessas conversas. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos e todas. Eu também quero agradecer muito. Não me incomodasse nas férias, é só que eu procurava olhar o mínimo possível o celular, porque eu não resisto a responder mensagens. Então, tive um acordo familiar, larga esse celular, então todo mundo larga e vamos olhar para o mar, depois de um ano preso em casa. E eu realmente gostei muito de participar, estou achando uma delícia realmente poder trocar essas experiências com vocês. E me lembrei, de repente, como foi bom aquele congresso em Belo Horizonte, né? Quantas coisas legais aconteceram. E como eu tive a grande alegria de conhecer Itabira durante um dia que não tinha atividades, os melhores momentos que eu já tive, como sou um drummondiano eterno. E agradecer a todos vocês, também estou aprendendo muito, o Carlos Alberto, a todos
todas as colegas aqui. E é isso. Como diria o Carlos Drummond, para terminar, ó vida futura, nós te criaremos. Muito bom. Maravilha. Obrigada. Muito obrigado, pessoal. Nos encontramos sábado que vem, Cinema e Política, Política e Psicanálise, e no dia 18 de maio também, próximo Cinema e Psicanálise com Amarelo. Muito obrigado, gente. Grande abraço, bom final de semana para vocês. Bom fim de semana. Obrigada, tchau. Obrigada, Cláudio. Obrigado. Nada. Muito bom. Muito bom, parabéns, Lucas. Obrigado.